Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Essa é a segunda semana, aula de número 5, da disciplina de Metodologia do Ensino de Química. A gente iniciou essa semana discutindo aspectos da relação entre o lúdico e a educação química. Dentro desse campo do lúdico, o tipo de recurso que mais predomina é a questão do jogo de tabuleiro, jogo de regra. Mas ainda dentro desse campo, nós temos uma outra possibilidade que eu denominei aqui de dramatização, ou teatro no ensino de química. Nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema, sem deixar de lado a questão do aporte teórico, que é a questão da psicologia histórico-cultural ou abordagem sociocultural, para servir de apoio de justificativa às intencionalidades do tipo: por que a gente está escolhendo esse tipo de recurso? Ou por que a gente está escolhendo esse tipo de experiência? Eu vou começar esta aula trazendo a citação de um professor e pesquisadora, Zafa Lerma, que tem trabalhos desenvolvidos com comunidades de adolescentes vulneráveis, de pessoas em situação de privação ou de liberdade assistida, em escolas onde os alunos eram considerados muito indisciplinados. Lerman vai chamar atenção para experiências com a música, a dança, o teatro, os quais podem ser ferramentas muito relevantes para comunicar, ensinar, aprender e avaliar química. Isso não é apenas um instrumento de ensino, mas também uma forma de poder fazer aferições do que o aluno entende e do que o aluno não entende a respeito da química através da avaliação. Além disso, esse tipo de ferramenta também pode contribuir para a comunicação e difusão desses conhecimentos ou dessas informações. Por quê? Porque o cerne da atividade da dramatização ou do teatro é a questão para proporcionar uma nova experiência, no qual o aluno ele vai poder externalizar e expressar seus pensamentos através de uma outra linguagem. Os alunos de hoje obtêm de uma forma muito fácil e rápida outras fontes de acesso à informação. Esses alunos são mais questionadores, mais participativos, e isso muitas vezes pode se confundir com indisciplina. Talvez proporcionar outro tipo de experiência, você consiga trazer esses alunos para uma situação de aprendizagem, para uma situação de vivência, de experiência. Nesse caso aqui, a gente tem algumas possibilidades. Através de uma peça de teatro, por exemplo, é possível explorar alguns aspectos sociais, econômicos e ambientais que influenciam esse fazer ciência. É muito comum encontrar referências a peças de teatro que representam ou problematizam situações da vida de cientistas, dos momentos de descoberta, de proposições, de teorias que eles fizeram. Isso talvez aproxime as pessoas para essa experiência artística no mundo, que às vezes é um pouco mais ascético da questão da ciência da natureza. Além disso, nós podemos pensar na dramatização como uma possibilidade do aluno representar aqueles conceitos que foram trabalhados em sala de aula. Aqui nós temos o roteiro de uma peça de teatro no qual o título era A Química na Idade Média, chamando Abracadabra. Neste caso, o objetivo maior era a difusão e a divulgação do conhecimento científico. Esse tipo de atuação é muito comum em visitas em escolas para promover determinada situação, determinado conteúdo, ou mesmo aproximar a química do aluno, já que, em geral, a visão que as pessoas têm na sociedade, vamos dizer que não é tão favorável a ela. Mas na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho a respeito dessa situação, do porquê as pessoas também, através de diferentes recursos, diferentes mídias, vai se criando essa imagem ou vai
reforçando e reiterando esse aspecto não muito positivo. Mas nós temos também a questão da dramatização. Viola Spolin vai falar das improvisações, o qual ela vai chamar de jogos teatrais ou improvisações teatrais. Não é uma peça, como no exemplo do slide anterior, que é mais tradicional e tem toda aquela encenação como teatro clássico. Mas são pequenos jogos ou improvisações do qual eles vão chamar que podem ser pictóricas ou situacionais. Nesse caso, em uma sala de aula, trabalhando em pequenos grupos dentro de uma perspectiva que é o que ela chama de resolução de problema, é apresentado um problema e o aluno precisa fazer uma improvisação imediatamente acerca daquilo. Dessa forma, é possível perceber qual foi o entendimento que o aluno teve daquele problema e que possibilidade de solução ele está trazendo. Mediante a possibilidade de resolução para aquele problema que foi apresentado ou posto como desafio para aquele aluno, Spolin deixa claro que o mais importante não é se aquilo está correto ou não, se é adequado ou não adequado. O foco que ela chama a atenção é a possibilidade do aluno poder externalizar o entendimento que ele teve a respeito do problema que foi colocado para ele como desafio. Então, veja, eu não estou buscando a solução correta, eu estou proporcionando um tipo de experiência que esse aluno pode externalizar, pode se expressar, não só através do texto escrito, como em geral acontece na sala de aula, mas aqui ele pode usar outros elementos, inclusive o próprio corpo e a linguagem corporal, a respeito disso. Não exclusivamente através da fala, mas também através de gestos e algumas ações ou movimentos que ele vai fazer para tentar transmitir ou expressar a mensagem que ele tem como objetivo. Nesse caso, não é meramente conteúdo, não é meramente resposta, mas sim a experiência que tem para proporcionar. Nos textos que estão disponíveis para vocês aprofundarem e discutirem, em alguns deles vão apresentar algumas experiências realizadas na inserção, quer seja no ensino superior, quer seja no ensino médio. Se você estiver trabalhando com séries iniciais ou educação infantil, a espontaneidade dos alunos em imediatamente responder a esse estímulo é muito mais rápida. No caso de trabalhar com adolescentes ou com adulto, principalmente no caso de adolescentes, alguns textos vão trazer um conceito que é chamado de adultificação, ou seja, ele acha que isso é uma brincadeira, que isso é coisa para criança. Ainda mais ele que está numa transição agora de sair da adolescência para a vida adulta. Então, talvez no início apresente uma certa resistência. Agora, depende, de novo, do papel do professor de mobilizá-los. Lembra quando a gente discutiu em relação aos jogos exatamente aquilo? Tinha uma mobilização, um interesse inicial, mas não era a centralidade da ação. Nesse caso, tem as atividades. E aí, a centralidade pode ser, no caso do jogo, o conteúdo. E aqui, neste caso, é a expressão, a externalização dessa situação. Então, esse tipo de improvisação pode ser utilizada para levantar concepções prévias que ele tem acerca de determinadas situações. Em um dos textos é discutido que foi utilizada a improvisação para levantar as concepções que os alunos tinham a respeito do que era a química. E pasmem, não eram alunos do primeiro ano do ensino médio, mas sim alunos do segundo ano do ensino médio. Quer dizer que eles já tiveram essa disciplina, um ano inteiro de química, e toda a concepção, toda a relação que eles associaram à palavra química
era em relação a rolou química, não tinha química, por isso que não rolou o relacionamento. Então, era sempre essa questão da relação pessoal, do namoro, da paquera. Nenhum deles, nesse estudo de caso, nesse relato da experiência, relacionou com a disciplina em si. Então, veja, ficaram um ano estudando e parece que nada daquilo que fez sentido para eles, porque a palavra química é associada à paquera. Então, nesse caso, ela foi utilizada para levantar concepção. Foi trabalhado uma série de situações nas quais essa concepção foi um pouco desconstruída. Mas no final chega-se à conclusão que aí eles começam a associar química com os conteúdos, exclusivamente aonde se encontra a química, mas como se faz a natureza da química, que era aquilo que a gente já discutiu em outras situações da natureza da ciência, como se faz a ciência. Ou seja, está muito mais atrelada a um conteúdo do livro, que é aquele instrumento que ele tem acesso mais direto. Quando pensamos, então, nessas questões relacionadas às experiências através da utilização das improvisações teatrais, nós também precisamos pensar que, dessa maneira, durante a atividade, você vai ter uma parte dos alunos que vai realizar a atividade, enquanto a outra parte do grupo de alunos vai estar na função de plateia, de assistência. E esses papéis são alternados. Por quê? Porque nesse momento, o que é importante é que ele perceba ou que ele tenha como foco o que ele vai chamar de ponto de concentração ou foco, a ideia que precisa ser transmitida. Por isso que ela chama atenção para a importância da experiência de expressar através da improvisação teatral e não meramente do conteúdo. É lógico que isso vai vir também no pacote. Talvez no primeiro momento, em um segundo plano, até que você consiga mobilizar esse sujeito para que esse estudo e essa aprendizagem passe a ser uma experiência de primeiro plano. E aí a motivação inicial já não é o plano principal. E ele troca de posição e vai para o segundo plano. Nesse caso, nós vamos nos restringir mais a essa abordagem da improvisação situacional. É como, por exemplo, você for simular a situação de um júri químico, onde terá uma indústria que vai se instalar em determinada região e vai causar uma poluição, mas que ao mesmo tempo vai gerar uma série de empregos. Com isso, você pode colocar alguns dilemas sociocientíficos para se tomar decisão, ou seja, relação custo-benefício, vantagem e desvantagens. Essa situação é caracterizada como uma improvisação situacional, diferente da improvisação pictórica, que seria como se ele estivesse representando a própria matéria e o conteúdo de química, ou seja, pedir para que eles dramatizem ou representem ou improvisem como acontece o mecanismo da reação, como acontece uma ligação química. Então, eles vão corporificar a representação daquela matéria, daquele átomo, daquelas moléculas, fazendo ligações, rompendo ligações, representando aqueles movimentos. Com isso, o professor vai ter mais uma ferramenta para entender um pouco de como essas informações estão sendo internalizadas e agora são externalizadas, ou seja, como esses alunos estão atribuindo sentido para essas experiências. Essas improvisações têm um aspecto motivador muito grande. A despeito daquele início onde ele tem um pouco de resistência, no qual ele acha que isso é uma questão de brincadeira, que é coisa de criança, e ele já está nessa transição. Quando ele entende e começa a ter consciência dessa ação, isso passa a ser uma atividade. Com isso,
ele faz, pois a motivação dele está relacionada com o objetivo almejado, que é a atividade em si. Isso vai estimular esse aluno a se apropriar, ou ao menos iniciar nesse processo de apropriação do conhecimento científico. Vou chamar a atenção e enfatizar a questão de iniciar nessa apropriação, porque vai depender muito do papel do professor nesse processo da mediação sujeito-sujeito, e não só o sujeito comum da interação entre os pares. Como tem todo esse contexto de uma hora ele é plateia, uma hora ele é apresentando, uma hora ele é avaliado, uma hora ele é objeto e uma hora ele é avaliador, isso aproxima essa relação do professor do aluno, dos alunos com os alunos. Isso vai se constituindo num tipo de experiência que passa a ter sentido, ou seja, mobilizou para que ele desenvolva aquela situação. Veja, quando a gente tem uma fundamentação por trás, é em função disso que essas situações são proporcionadas. Então, não é para fazer o jogo e deixar os alunos lá jogando em sala de aula sem o acompanhamento, pois é nesse momento que o professor consegue perceber como é que os alunos estão externalizando, como é que os alunos estão expressando os entendimentos, as concepções e os pontos de vista deles. E após essa leitura e esse levantamento, o professor vai fazer todo um trabalho para alterar e auxiliar esses alunos a mudar e se apropriar desse conhecimento. E, obviamente, ter uma outra perspectiva que não aquela que não seria mais adequada. Dessa forma, ele pode usar isso também como instrumento de avaliação, de perceber o quanto o aluno assimilou e de que forma ele está assimilando, de que forma ele está atribuindo sentido para esse tipo de experiência. Então, de novo, todas essas experiências que estão sendo desenvolvidas, elas precisam ser fundamentadas para que, de fato, ele possa fazer sentido. Com isso, a gente vai finalizar a discussão dessa aula, ainda no campo da relação do lúdico com a educação química, mas agora utilizando recursos da dramatização, da improvisação teatral, ainda no aspecto mais situacional de representar pessoas e situações de cenários e contextos. Vamos deixar para discutir posteriormente um pouco dessa improvisação pictórica, porque para isso vai precisar recorrer às analogias. E as analogias a gente vai discutir um pouco mais para frente, quando a gente estiver então discutindo a respeito das tendências. Aqui a gente ainda está mais no campo do lúdico. A minha sugestão é que vocês deem uma olhada nos relatos de experiências que são reportados nos textos que estão sugeridos para vocês. E na próxima aula, a gente ainda continua discutindo a respeito do lúdico, mas com outro tipo de recurso. Então, até a próxima aula.